tema da nossa aula de hoje é poluição. E afinal de contas, o que é a poluição? A poluição é quando você tem a alteração do equilíbrio ecológico devido à presença de resíduos em quantidades que o ambiente não consegue mais absorver. E você provoca com isso uma série de danos para o funcionamento desse ambiente. E esses danos, eles podem afetar tanto a água, quanto o ar, quanto o solo. Eu coloquei aqui para vocês algumas imagens desse problema que a gente gera com a poluição. A gente pode afetar tanto o mar, quanto a gente pode afetar também, olha, tá vendo? A gente tem aqui a imagem do mar totalmente poluído, com um saco plástico, com diversos tipos de outros utensílios que não deveriam estar ali, afetando aquela fauna marinha. A gente tem também aqui, olha, o solo totalmente poluído. A gente tem também, olha, a emissão de gases que vão estar poluindo o ar. Então, nós temos diversos tipos de poluição, tanto no mar, quanto no solo, quanto no ar. Além disso, a gente também tem outros dois tipos de poluição, que é a poluição sonora, quando a gente tem uma quantidade muito grande de som, né, que aí se torna a poluição sonora, e tem a poluição visual, onde que a gente tem no ambiente uma série de outdoor, placas, isso também é poluição visual, tá? Então a gente tem esses tipos de poluição. E quais são as consequências dessa poluição? A poluição, ela vai afetar a extinção das espécies. Então, muitas espécies não vão aguentar essas alterações através da poluição e vão morrer. E com isso, a gente lembra da nossa aula anterior, que a gente fala um pouquinho da cadeia alimentar. Quando uma espécie morre, automaticamente a espécie que se alimenta dela também morre, porque ela fica sem alimento. Então, a gente afeta toda uma cadeia alimentar. Porque aquele animal que morreu, por exemplo, a gente tem o mar. Aí jogou uma série de lixo no mar. Com isso, os peixes que estavam ali morreram. E os animais que se alimentavam daqueles peixes também vão morrer, porque vão ficar sem alimento, tá? Então, isso é o tipo de consequência da poluição, a extinção de várias espécies. A gente também tem a chuva ácida, o aquecimento global, a destruição da camada de ozônio, eutrofização. Todas essas são as consequências que a poluição vai gerar. E a gente vai entender um pouquinho melhor cada uma delas através dos próximos slides. Chuva ácida. Como é que funciona a chuva ácida? As indústrias, os automóveis, aqui ó, coloquei uma imagem que está bem detalhada, tá vendo? A gente tem aqui algumas indústrias, a gente tem também alguns automóveis. Esses automóveis, essas indústrias, eles vão estar emitindo para a atmosfera, né, o ar, uma série de gases. Olha, aqui eu coloquei algum deles. A gente tem dióxido de enxofre, a gente tem o dióxido de nitrogênio, o dióxido de gás carbônico. Então, todos esses óxidos, né, eles são emitidos para o ar através da queima de combustíveis fósseis, da queima do carvão mineral, do petróleo. Então, no momento que você vai lá, abastece o seu carro e anda com o seu carro, você está emitindo para a atmosfera o gás carbônico. E com isso você está poluindo o ar. E esse ar poluído, no momento que ele se junta com o vapor d'água, ele vai formar a chuva ácida. Então aqui, olha, tá vendo? Quando essa chuva precipita, quando ela cai, essa chuva que vai cair, ela vai estar com um pH alterado, por isso que a gente chama ela de chuva ácida, porque ela não é só água, ela vai estar com todos esses gases juntos que vão alterar esse pH da água. E com isso, a gente vai ter a destruição da floresta, porque quando essa chuva cai na floresta, ela destrói todo o solo. Destruindo o solo, a gente não consegue mais fazer nenhuma plantação ali. Então, a chuva ácida vai destruir plantações. Ela vai cair no mar também, essa chuva, e vai alterar todo o pH daquela água. E com isso, os animais que vivem ali também vão morrer, porque o pH da água vai ser alterado.
E além disso, essa chuva ácida também vai corroer monumentos. Então é um problema essa chuva ácida, porque ela vai destruir o solo, ela vai deixar com que a gente não consiga mais ter plantação, vai destruir nossas florestas, vai destruir a nossa fauna marinha, porque ela cai no mar, altera o pH do mar, e ela vai destruir também os monumentos, né, que vai deixar totalmente corroído. Tá? Então isso seria a chuva ácida. Efeito estufa. Muita gente acha que quando a gente fala efeito estufa, a gente está falando de algo negativo, mas não, muito pelo contrário. O efeito estufa é um fenômeno natural, isso é muito importante a gente frisar. E através do efeito estufa, o efeito estufa é a capacidade que a Terra tem de absorver uma parte do calor que o Sol emite, que o Sol manda para a Terra. Senão nós iríamos morrer congelados, se não fosse essa capacidade da Terra. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem que a gente vai entender um pouquinho melhor. Aqui a gente tem o Sol. O Sol, ele tá mandando, tá vendo essas setas em amarelo? Ele tá mandando para a Terra uma série de raios solares. Uma parte desses raios vão entrar na Terra, tá vendo? Uma parte desses raios estão penetrando na Terra, mas uma outra parte está batendo na Terra e está voltando. Eles estão refletindo na Terra e estão voltando. 30% dos raios que chegam na Terra, eles voltam. E só 70%, não, a maioria, né, desculpa, 70% ele consegue ficar retido na Terra. E quem é que faz com que esses gases esses raios solares fiquem retidos na Terra? São esses gases, o CO2 e o metano. Esses gases vão permitir que a Terra se mantenha aquecida. Eles vão permitir que esses raios entrem na Terra. Se não fossem esses gases, a Terra ia ficar totalmente congelada, porque o raio solar ia bater na Terra e ia voltar. Então, esses gases vão permitir que o raio solar fique aqui, olha, retido nessa parte da Terra, aquecendo a Terra. Tá vendo? Então, o efeito estufa, é importante a gente lembrar que o efeito estufa é algo natural e ele é extremamente importante. Se não fosse o efeito estufa, quando fosse de noite, a gente ia morrer congelado, porque não ia ter nada aquecendo a Terra. Tá? Então, esses gases, eles vão estar aqui justamente para segurar, para reter esses raios solares aqui na Terra. E o que está acontecendo? O CO2... ele é emitido quando a gente está lá andando de carro, quando a gente desmata um ambiente, fica sem floresta, a gente aumenta o número de CO2, porque a gente não tem a floresta para poder absorver esse CO2. E o que está acontecendo é que a gente está tendo a emissão de CO2 na Terra. E a emissão muito grande de CO2 automaticamente vai ficar muito calor. Então, ao invés de 30% ir embora e 70% ficar, o que está acontecendo? 80%, 90% está ficando. E com isso a gente está deixando a Terra muito aquecida. Então, o grande problema do efeito estufa é que ele, em grande quantidade, ele vai provocar o nosso chamado de aquecimento global. Esse sim é um problema. O efeito estufa é algo natural e necessário. Já global não. O aquecimento global é, na verdade, o aumento da temperatura do planeta, porque a gente tem um aumento do efeito estufa. Então, mais gases estão sendo emitidos e, com isso, mais raio solar está ficando ali retido. E, com isso, a Terra está ficando muito quente. E quando a Terra fica muito quente, ela vai ter uma série de consequências. A gente tem o aumento da temperatura, a gente tem o degelo das calotas polares, a gente tem a extinção de várias espécies. Então, o urso polar não está conseguindo mais, está ficando extinto. Diversas outras espécies estão ficando extintas porque elas não têm mais onde sobreviver. A gente está acabando com o local onde ela se mantinha viva, né? Porque a gente está tendo o aquecimento global. A gente tem a redução de recursos ecológicos por conta desse aquecimento global. Então, o aquecimento global, que sim é um problema. No momento que a gente tem lá a Terra, o Sol emitindo calor,
Ok, uma parte tem que entrar e uma parte tem que ir embora. Só que por a gente estar tendo muita emissão de CO2, que é o gás que faz com que a Terra fique aquecida, a gente vai ter uma maior quantidade de raios que estão entrando. E com isso a gente está fazendo o quê? Aquecendo demais a Terra. E o aquecimento demais da Terra vai gerar essa série de consequências aqui, que são prejudiciais a nós, seres vivos, a todos que estão ali no planeta, tá? Seguindo aqui, a gente também tem, com o aumento da poluição, a destruição da camada de ozônio. O que seria essa destruição da camada de ozônio? Eu acabei de falar com vocês, a gente tem aqui o Sol, né? Aqui a gente tem o nosso Sol. E o Sol, ele manda para a Terra os raios solares. Tava falando isso com vocês agora. Certo? Uma parte desses raios solares que a Terra vai mandar, ela vai ficar aqui, ó, presa. E quem que vai deixar ela ficar presa? O CO2, que eu acabei de falar com vocês, que vai deixar a Terra quentinha. O metano vai deixar também a Terra aquecida. Mas antes desse raio solar entrar na Terra, a gente tem uma camada que a gente chama de camada de ozônio. Essa camada aqui, ó. Tá vendo? Essa camada aqui, ó. Que tá em cinza, né? Cinza, branco, não sei dizer muito bem. Essa camada, ela vai fazer como se fosse uma filtragem desses raios solares. Porque os raios solares, os raios ultravioletas, eles são muito danosos a nós, seres humanos. Eles provocam câncer, catarata, uma série de doenças. E essa camada de ozônio, ela vai proteger, não é todo raio solar que vai entrar. O raio solar, alguns raios solares vão entrar. Ela vai fazer uma filtragem desses raios solares. Mas o que está acontecendo? A gente tem os CFCs, que são gases que foram produzidos, né, e eram muito utilizados nas geladeiras mais antigas, eram utilizados como gás refrigerante. O que é gás refrigerante? Que serve para ser colocado no ar-condicionado, para poder refrigerar, para poder gelar, tá? Eram utilizados como aerosóis. E esses gases estavam acabando com essa camada de ozônio. Quando a gente fala buraco na camada de ozônio, não é que de fato tenha sido feito um buraco. É que, na verdade, tá vendo que ela tá ficando aqui, olha, mais fina? No momento que ela tá ficando mais fina, o raio ultravioleta tá entrando com maior intensidade. Ele tá entrando com muito mais intensidade. E com isso, como a gente não tem essa filtragem do raio ultravioleta, o raio que entra, ele vai provocar essa série de doenças nos seres vivos. Então, ela vai provocar câncer, vai provocar catarata, vai provocar uma série de doenças, infecções. Então, o que é importante a gente saber? A camada de ozônio, ela vai filtrar o raio solar. Se a gente está destruindo a camada de ozônio, os raios ultravioletas, eles vão entrar com maior intensidade. E com isso, nós mesmos vamos ser prejudicados. Que a gente vai ter um maior aumento de número de câncer de pele, catarata, vários tipos de doenças. A gente vai acabar com plantações, tá bom? Então, é isso que é importante a gente saber quando a gente fala de camada de ozônio. Um outro tipo de poluição também que a gente tem é a poluição do mar, que a gente chama de eutrofização. Tem muitos locais que a gente não tem o saneamento básico, não tem aonde jogar o esgoto. E aonde esse esgoto é jogado? No mar. E quando a gente aumenta o número de matéria orgânica no mar, número de esgoto, né, no mar, a gente vai ter a proliferação de algas. E essas algas, tá vendo isso tudo que é verde aqui, ó? Isso aqui é um mar. Ele tá completamente verde. A gente olhando parece até que é um gramado, mas não é, é um mar. E esse mar totalmente verde, ele impede que a luz entre no mar. E a luz, por não entrar no mar, ela mata todos aqueles animais que estão ali, peixes, as plantações que estão ali dentro, né? Então, é fundamental que o mar, ele possa entrar a luz solar no mar. E como essa parte verde está recobrindo esse local, a gente está impedindo a entrada da luz solar. E com isso os peixes acabam morrendo, toda aquela fauna marinha, tá bom? Então esse processo é muito importante de eutrofização também.
E a gente também tem a poluição biológica. O que é a poluição biológica? É quando a água é infectada por uma bactéria, por um vírus, por um protozoário, um verme. E essa água contaminada, ela vai gerar uma série de doenças. A gente tem como exemplo hepatite, cólera. Não só essas, mas diversas outras doenças que vão causar no ser humano essa água contaminada. Então aqui a gente tem a imagem de uma pessoa, né, com equipamentos de EPI, que é para justamente não se contaminar, parte dessa água para analisar em laboratório e ver o que essa água está contaminada, se é por uma bactéria, se é por um vírus. Além de matar a pessoa que vai lá e consome essa água, pisa nessa água, mata também todos os seres vivos que estão ali presentes. Então, peixes e outros seres vivos que estão ali também vão morrer porque essa água está contaminada. Ou às vezes você nem foi lá e nem botou o pé nessa água, mas você comeu um peixe que veio de lá. Você acaba contaminado porque o peixe que estava ali estava contaminado, que a gente estava falando da cadeia alimentar. A gente também tem a poluição por petróleo. Existe uma grande quantidade de derramamento de petróleo no mar. Isso é muito ruim porque ele acaba tanto com a fauna, né, com os animais, quanto com a flora, que são os vegetais. Então aqui a gente tem a imagem de um pássaro totalmente recoberto de óleo, de petróleo. Por quê? O pássaro, muitas vezes, ele se alimenta de peixe. Então ele vai, entra na água, pega o peixe e sai. Só que quando ele entra na água e a água está totalmente contaminada de petróleo, ele fica totalmente, olha, tá vendo? Ele está todo cheio de petróleo na pele. E esse petróleo vai fazer com que as penas dele fiquem pesadas e ele não consegue mais voar. Além disso, no momento que ele começa a tentar se limpar suas penas, ele começa a ingerir aquele óleo. E com isso ele morre envenenado. Então, além dele não conseguir voar, a gente ainda tem a morte desses animais por envenenamento, porque consomem esse petróleo no momento que eles tentam se limpar. E vai preservar essa poluição, né, para que a gente possa se manter vivo. Porque às vezes a gente acha assim, eu jogar um lixo aqui, um papelzinho não vai me afetar em nada, mas vai afetar sim. Porque todo lixo que a gente joga, de alguma maneira a gente é afetado, porque a gente tem uma cadeia alimentar. Então, no momento que a gente tem extinção de uma espécie, a gente também é afetado. Como é que a gente vai prevenir isso? Primeiramente, investir em tratamento de esgoto. É necessário que exista saneamento básico. A gente não pode jogar esgoto no mar. A gente jogar esgoto no mar, a gente vai matar toda a fauna marinha e a gente também vai ser prejudicado. Deve existir também políticas de conscientização. As pessoas precisam se conscientizar de que um pedacinho de papel, 10 pedacinhos de papéis fazem diferença. É preciso que existam políticas que façam com que as pessoas entendam a importância da não poluição, tá, da terra. Além disso, a gente tem que incentivar o uso de instrumentos que minimizem a emissão de poluentes, como os catalisadores no automóvel. A gente tem também filtros na fábrica, usinas de tratamento de resíduos. E também ter consciência em jogar lixo no local adequado, não é jogar lixo na rua. E o mais importante, não mais importante, mas que a gente fala muito sobre a reciclagem. A reciclagem é fundamental. A gente utilizar novamente aqueles utensílios para que eles não precisem ser feitos novamente, para que a gente não precisa gerar mais lixo. Então, a reciclagem é uma medida que é muito importante. Todas essas que eu citei são extremamente importantes, tá? Você investir em tratamento de esgoto, investir em políticas de conscientização, porque a gente está percebendo que na ecologia todo mundo é interligado. Ninguém é sozinho, vamos dizer assim, né? No momento que a gente afeta o mar, a gente está afetando a gente também. No momento que a gente afeta o ar, a gente está se afetando também. Então é preciso que a gente preserve, desde um papelzinho que vai se jogar no chão, até algo maior, conscientização das pessoas, políticas, investimento em tratamento de esgoto.
E hoje a gente já sofre reflexo disso. Muitas vezes a gente fica semanas sem água na nossa casa. Por quê? Porque a verdade é que os recursos, eles estão escassos. A gente está utilizando muito mais do que reciclando. Tem um desmatamento em florestas. A gente não pode mais ter na nossa mente que quanto mais a gente utiliza o recurso, ele não é infinito. Uma hora ele vai acabar e é preciso que a gente tenha consciência de que a Terra, ela precisa de uma maneira de não só você pegar nutrientes da terra, você precisa também devolver. A gente precisa plantar árvores, a gente precisa reciclar, porque os recursos não são infinitos. Uma hora eles vão acabar. E se a gente não preservar a terra, todos nós vamos ser extintos, tá bom? E com isso a gente encerra a aula de hoje. Tá? A gente falou um pouquinho de cada um tipo de poluição, já viu como a gente preserva. É uma aula bem tranquila, tá bom? E com isso a gente vai encerrando a aula de hoje.